Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do RH Talks para a gente tocar num assunto que não é buzzword, não é modinha e também não é tendência. Já é uma pendência que, se a gente olhar para uns 10 anos para trás de mercado, você já deve ter visto que estava lá nas pesquisas ou alguém tentando adivinhar o futuro, dizendo que desenvolver liderança era algo que era uma tendência de RH. E este não vai ser um papo confortável, mas é um papo necessário. E principalmente para o RH que adotou o sobrenome estratégico, e aqui vai minha primeira provocação, que virou um sobrenome. Você não conhece médico estratégico, eu não conheço nenhum financeiro estratégico, eu não conheço nenhum TI estratégico. Mas o RH colocou isso como sobrenome. Será que você está sendo estratégico de verdade? E o primeiro ponto de desenvolver líderes não é nem ser estratégico, é ser estrategista. Quem nunca ouviu aquela velha frase que tem uns 10 anos, pelo menos, de que as pessoas não deixam as empresas, elas deixam os seus líderes? E o que a gente está fazendo para mudar essa história? Todo ano sai uma pesquisa falando sobre isso. Quem de nós nunca pediu demissão por causa de um líder, porque não suportava mais aquele ambiente? E quem constrói esse ambiente? É o RH ou é o líder? E o estrategista, nesse ponto, é exatamente o que a gente precisa pensar. Desenvolver líderes facilita a nossa vida como RH. Quando alguém pede desligamento, para quem sobra repor aquela pessoa? A rotatividade. Quem que tem que procurar pessoas num universo de talentos que está cada vez mais difícil da gente encontrar as pessoas certas? Então, este conteúdo e esses 2 dias onde a gente vai conversar não é um conteúdo que seja confortável para dizer que, ai, coitadinho do RH. Lembra que eu sempre falo do RH da Coitadolândia? Que é aquele que posta foto do sorinho, ai, tadinho, né, para ver se o pessoal dá alguma atenção. Não é sobre isso que a gente vai falar aqui nesses 2 dias. Eu quero conversar com vocês sobre como a gente estrutura programas de liderança que melhorem a performance dentro das empresas e também, em tempos de NR01, é o RH que está implementando, mas NR1 reside no líder. Quem proporciona a segurança psicológica não é o RH. É o líder que está ali todos os dias com as pessoas na empresa, é o líder que dá o feedback ou não dá. Então, nesses 2 dias, a gente vai falar um pouco sobre liderança é o problema? Liderança também é a solução, se a gente souber desenvolvê-la dentro daquilo que é possível. Acho que essa palavra também eu quero que vocês gravem nesses 2 dias, porque não são metodologias caríssimas, metodologias da moda. Eu vou trazer uma super consultoria. O que é possível eu fazer dentro da estrutura que eu estou hoje? Então, vamos puxar essa consciência do que é possível eu fazer dentro da minha empresa e principalmente baseado num diagnóstico. Porque, como eu escrevi esses dias, nós temos que trabalhar para a necessidade do negócio e não para aquilo que a gente, como RH, quer fazer. Mas antes de eu começar o primeiro conteúdo, eu vou dar os recadinhos paroquiais por aqui, tá? Eu sei que daqui a pouco vai começar a bombar no chat, gente me perguntando: ai, Léo, como é que eu faço para retirar o certificado? Calma e primeira chinelada, tá? Você não está aqui por causa do certificado, você está aqui para aprender alguma coisa. Então, relaxa, acalma, que amanhã a gente vai liberar o certificado. Aí, os prêmios de indicar as pessoas. A gente vai apurar isso em até 30 dias úteis e comunicar vocês por e-mail. Então, vocês vão começar a ser comunicados a partir de abril sobre isso, tá bom? Mas dá tempo de indicar pessoas ainda. Outra coisa que eu quero pedir para vocês é que, da onde que você é, de onde que você está assistindo a gente, porque eu gosto de saber onde que o RH Talks está chegando. No último RH Talks tinha gente assistindo no ônibus indo para o trabalho. E esse é um dos poderes de fazer um evento online, da gente alcançar pessoas que não conseguiriam acessar alguns eventos que a gente produz por fatores geográficos, por fatores econômicos, por questões da empresa também não liberar. Então, conta pra gente, marca lá nos stories de onde você está assistindo, rh.summit, marca, que a gente super adora quando vocês marcam a gente para entender um pouquinho de onde está o nosso público. Então, eu vou puxar aqui, gente, para o nosso primeiro conteúdo, e é exatamente sobre o tema que a gente escolheu para essa edição do RH Talks, para a gente falar que liderança é o problema, liderança é a solução. E os meus convidados para esta primeira mesa, então, podem sentar o dedo no chat, tá? Perguntar as coisas. É a Jusceline Abbe, a Jo, que é a diretora de RH da Numen. Jo, bem-vinda. Obrigada.
A Renata Vieira, que é a Head Global de RH da Embraer, então aqueles aviões que você vê para lá e para cá, ela que cuida do povo lá de dentro, né, Ju? Né, Renata? Bem-vinda. Muito obrigada. E o Lucas Pirito, que é o Head de People da Flash, que é uma das nossas mais antigas parceiras aqui e que as cores combinam com o RH Summit, né? Combina. Prazer estar aqui de novo. Gente, então vamos lá. Dentro de um cenário onde a gente tem aí uma escassez de liderança, que eu gosto bastante de falar que todo mundo diz que tem um gap de mão de obra qualificada, e o gap da liderança. Onde que a gente tem a formação de novos líderes, onde que a gente tem hoje uma geração que também não quer ser líder. Mas, puxando um pouquinho para a pergunta, hoje a liderança, a gente tem ela como um problema, mas ela pode ser uma solução. Como que você enxerga isso dentro do universo? Vou começar por aqui para a gente ir na lógica e depois a gente vai trocando entre nós. Jô, como é que você enxerga esse cenário de liderança hoje? Temos escassez, mas temos escassez de pessoas preparadas, na verdade, né? Porque hoje eu acho que, assim, nós temos quase uma fábrica, né, de formação de líderes dentro das empresas por necessidade do negócio. Só que eu acho que hoje existe uma falta de critério, na verdade, uma pressa, uma aceleração para isso. Colocando, inclusive, né, ótimas pessoas técnicas nesta posição, sem fazer uma averiguação antes, sem muitas vezes olhar ali para um desejo também, né? Então, hoje em dia, o que eu percebo, na verdade, são as empresas, né? Os RHs também, eu acho que por uma pressa, por uma necessidade de resultado, de lucro, etc., fazendo isso de uma maneira menos criteriosa, né? Então, acho que aqui já tem um primeiro sintoma, na verdade. E eu acho que esse olhar precisa ser... E eu acho que isso que você falou, né? O que é possível fazer? Acho que está faltando um passinho antes mesmo, para a gente poder tomar essa decisão com um pouco mais de critério. Acho que seria isso. E no seu universo extremamente técnico de Embraer, o que você enxerga? Como é que está o cenário de liderança nesse universo bem particular? Eu acho que o que a Jo trouxe, até complementando um pouco disso que ela trouxe, acho que realmente tudo começa na hora que você começa a despertar o interesse de ir para uma carreira de liderança, de trazer esse viés de ter, né, esse comportamento para ser líder, ou de buscar uma carreira técnica. Então, acho que, assim, uma das coisas que eu acho que a gente, enquanto RH, tem que influenciar e tem que trazer para a pauta da mesa das empresas é realmente ter conversas bem ricas de carreira com os empregados, para poder orientá-los, para poder trazer também... Se você não for líder, você tem uma outra carreira dentro da companhia que você também possa desenvolver, porque é isso que acontece. Às vezes a gente fala, poxa, essa pessoa entregou tanto, vou botar ele como líder. Mas nem uma conversa construtiva e rica com essa pessoa para dizer qual é o caminho que ela tem que seguir. Então, acho que só... trazendo um pouco mais de cor daquilo que a Jo trouxe, essa base, esse primeiro momento de saber para onde a pessoa vai e depois desenvolver, treinar, preparar e deixar essa pessoa cada vez mais pronta para ser líder. E no mundo tech/RH da Flash, como é que tá isso lá, Lucas? Boa. Acho que nesse mundo mais tech, scale-up, hypergrowth, podemos usar a palavra chique que a gente quiser aqui, é um mundo muito... Essa liderança nunca vai estar 100% pronta, né? Mas o que a gente tem tentado fazer, e genuinamente eu acredito, é esse lugar de ter essas conversas cruciais com essa liderança. Então não tem problema você não ter todas as respostas e você errar no meio do caminho. O problema é você não conversar sobre isso, e eu acho que a gente se perde um pouco, e aí até falando um pouco da gente também, e às vezes achar que a entrega técnica é suficiente para tudo e a gente passa a mão ou fala, putz, mas eu tô entregando resultado, mas o meu acionista tá feliz, mas a minha empresa tá crescendo, meus unit economics estão saudáveis, tá? Seu engajamento, sua segurança psicológica, seu time, sua liderança. Então eu acho que esse balanço, principalmente nesse mundo mais tech, contínuo, com certeza tem uma quantidade de pessoas muito grande não querendo ser líder e as organizações estão precisando se preparar. A gente estava discutindo faz algumas semanas, vamos ter um especialista 4, tipo, caraca, muito específico, mas é isso, tá chegando num ponto que se a gente não se modernizar para acomodar essas pessoas, a gente não vai conseguir crescer. Então, acho que para mim é tentar equilibrar um pouco dessas duas conversas e também vão ter pessoas que é isso, cara, às vezes eu preciso que você seja líder nesse momento para esse projeto, mas é isso, se você tem esse diálogo
diálogo, essa conversa crucial, olho no olho, sobre carreira, sobre performance. E acho que para mim o principal é acompanha e desenvolve, você consegue construir um caminho. Eu acho que o que está acontecendo é uma distância muito grande nessas duas temáticas. Acho que você traz um ponto muito bom, que é o que eu tenho pensado muito, que muitos de nós viemos de uma geração onde o único jeito de ganhar mais era virar líder. Isso. Se você é um analista, não tinha como ascender numa carreira de especialista. E vamos lá. Isso ainda está presente em grandes empresas. Numa empresa menor, isso não é uma possibilidade, porque não existe isso desenhado. Aí a pessoa tem muito tempo de casa, ou ela entrega muito bem, ou ela... É o único jeito dela ganhar mais, é ascender para uma liderança. E nessa toada, a gente tem aí CEOs, C-levels, que chegaram na posição que estão, que não queriam ser líderes, apenas queriam o status, crescer como cargo. Mas como que a gente, como RH, acho que precisa se preparar para construir esse plano, para que haja essas outras possibilidades, que a gente abra essa discussão, porque, beleza, eu tenho uma pessoa ocupando o cargo, ela assumiu uma liderança, mas ela não quer estar ali, ela não gosta daquilo, ela está fazendo puramente por tarefa, por obrigação. E aí que vem os pontos de dou um feedback como tarefa. Eu faço a minha parte tudo como uma tarefa e não como um propósito, uma vocação disso tudo. Como que a gente prepara desde uma pequena ou média estrutura até uma maior para ter essa possibilidade, ou eu mapear quem são as pessoas que, beleza, essa pessoa não quer ser líder, por quê? Será que ela tem medo? Se ela não tem medo, eu posso, talvez, trabalhar um pouco melhor. Ela não quer de jeito nenhum, ela é uma excelente técnica e ela gosta daquilo ali. Então, peraí, como que eu abro essa outra caixinha para ir para o técnico? Agora eu vou fazer o inverso e começar pelo Lucas. Boa. Você foi muito feliz na sua fala, que a gente vem de uma geração onde a gente tinha clareza de que para crescer tinha que virar gerente ou gestor, né? Eu acho que a gente tem, às vezes, um vício cognitivo de achar que a pessoa que é brilhante com código, com logística, com finanças, ela vai ser brilhante com pessoas. E aí a gente bota essa liderança na escola do fogo, que vai para a vida real aí, você vai aprender a ser gestor e boa sorte. Eu aprendi assim, tá tudo bem. Eu acho que eu vejo dois principais caminhos. Eu acho que tem um caminho de design organizacional mesmo, que você falou muito bem, que é, para mim, o mais difícil aqui, que é nem toda organização tem espaço para essas cadeiras especialistas com tanta velocidade ou no curto prazo. E você vai ter pessoas brilhantemente técnicas, e acho que você foi muito feliz na frase. Tem pessoas que são muito reativas. Não que seja feliz ou ser reativo, né? Mas que é nesse lugar de, cara, eu não quero de jeito nenhum liderar ninguém. E essa pessoa é brilhante no que ela faz. Pô, você vai perder ela porque ela não quer liderar alguém. Então você precisa conseguir, para mim, mover a sua organização, seu design organizacional, seu organograma, sua estrutura, suas unidades de negócio, enfim, podemos usar os nomes que a gente quiser, mover a sua agenda organizacional para ter espaço para essas cadeiras. E é isso, acho que e o segundo para mim é a velocidade desse espaço deveria ser comitantemente importante ao desenvolvimento da sua liderança. Que é isso, pô, tem um exemplo muito prático da minha vida. Eu tenho um tech lead em engenharia. Ele é um coordenador de desenvolvedores, de designers, então ele está liderando pessoas júniors, ele também é júnior. Preciso ter um diálogo muito próximo com ele, eu espero que você faça isso, tá aqui o kit de ferramentas que eu, como organização, vou te ajudar, tá aqui o seu BP, tá aqui a sua liderança, tá aqui o time de produtos de RH, tá todo mundo aqui para te ajudar a chegar do outro lado. Você vai errar, você vai acertar, vai dar muito certo, vai dar muito errado. Mas a gente tá junto nesse barco, beleza? Então acho que para mim essas duas coisas são as mais importantes da gente conseguir fazer, e acho que a segunda é mais fácil. Acho que na sua provocação do possível, dá para começar pela segunda, que é tempo, discurso, diálogo, conversa e desenvolvimento, e a agenda organizacional é isso. Precisa do empowerment do C-level, precisa mexer um pouco mais de coisas, mas para mim ela é crucial também. E você, Rê, você tem um pool muito grande de técnicos, né? Porque seu universo tem muita gente, engenheiros, todo o pessoal que constrói. Como que você imagina, existe a carreira de especialista dentro da Embraer hoje? Como é que tem o Y, né? Onde a gente quebra para os dois lados. Eu ia até comentar, né? Eu acho que assim, tenho o privilégio de estar numa empresa há muito tempo já, que tem uma estrutura muito robusta e muito, muito clara dessa questão de carreira. Mas assim, definitivamente, se a gente não tem o comportamento dessa liderança para usar essa estrutura, esse kit de ferramenta, como o Lucas falou, você também não adianta nada você ter uma boa estrutura de recursos humanos. Mas, basicamente, a gente falou disso um pouco na primeira questão, eu acho que a proximidade. Então, quando você está vendo que você tem uma liderança que está naquela cadeira, que tem um viés muito mais técnico e que não está... Você tem que estar próximo daquela liderança, trazer para conversar, né? Questão de feedback não é uma vez no ano, tem que ser a todo momento, e sempre em cima de uma situação.
eu acho que assim, fortalecer o momento de feedback claro, para poder até fazer essas provocações necessárias. Olha, será que você fez a escolha certa? Vamos tentar ter um desenvolvimento, então vamos investir num treinamento, num desenvolvimento, mas mesmo assim não é o que você... Vamos redirecionar essa rota de carreira. Então, essa proximidade, eu acho que do líder imediato e do RH também, né? Desse business partner, desse RH estratégico, como você falou, para poder estar ajudando e direcionando, eu acho que são pontos cruciais para a gente poder mudar a rota, se necessário, no meio do caminho. E aí é o ponto, que não é apertando o F5 da sua sala que você vai descobrir isso, desculpa. Você vai precisar ir lá na operação. Exato. Você vai precisar conversar com as pessoas. E um ponto que eu puxo muito é o RH descer do pedestal. Isso. Perfeito. A gente não está acima da liderança, a gente precisa estar ao lado para que as coisas funcionem e a gente diminua essa guerra silenciosa que, quando dá certo, o líder colhe os louros, quando dá errado, a culpa é do RH. Então vamos parar com esse tiroteio. E você vive num universo muito particular também ali, que navega em tecnologia, né, Jô? Exatamente. Como que você... Lá dentro já existe a carreira de especialista e de liderança. Como é que surge esse momento de decisão e é apresentado para a pessoa essa possibilidade de... Peraí, não é só a liderança, né? Exato. Assim, eu venho do universo de tecnologia já há 18 anos e estive em lugares que me possibilitaram também fazer as experimentações, né? Então, acho que essa proximidade mesmo do RH, da liderança direta com estas pessoas, no acompanhamento dessa jornada de desenvolvimento de liderança, ele é importante, mas o que eu costumo também, acho que orientar muito é, assim, leveza nessas decisões. Essas decisões também não precisam ser perpétuas, né? Eu posso ter uma liderança que ela experimentou, na verdade, esse papel e etc., e simplesmente não é para ela. E ela voltar atrás, de repente, para uma carreira de especialista e vice-versa também, né? Eu já tive situações também, estava me lembrando aqui, de uma especialista, assim, ela era a pessoa mais técnica, enfim, de anos e anos e anos numa empresa. Ela não queria, ela tinha pavor de pensar que ela teria essa responsabilidade de liderar pessoas. E teve uma vez que eu tive essa conversa com ela, dizendo: olha, você já lidera pelo exemplo e pela sua capacidade técnica. Então, as pessoas já estão te olhando ali, né? E a gente fez uma experimentação com ela, na verdade, fazendo um modelo no meio do caminho, inclusive. Então, eu acho que a gente precisa realmente olhar e não colocar essas pessoas em caixinhas que sejam, na verdade, eternas, né? Acho que o RH também pode estar fazendo experimentações, porque as pessoas são distintas, as culturas das empresas são distintas, né? Então, não necessariamente o que é bom num lugar vai ser bom em outro. Então, acho que isso também, acho que dá leveza. E isso que você falou, eu super concordo. Assim, o RH sair da sala, tem aquele termo do Lean, né? Tem que ir para o Gemba também. Então, o RH tem que sentir a dor do negócio também, para, inclusive, se sensibilizar e tentar pensar em possibilidades conjuntamente com a liderança que está ali, né? O que a gente vai fazer para poder, na verdade, fazer isso aqui um resultado melhor, mais saudável, etc., para impactar o negócio. Então... E eu gosto de fazer a provocação. Se o RH sair da sala e sentar no meio da operação hoje, o que acontece? Qual a reação do povo? Primeira coisa, vai rolar uma demissão, socorro, peraí, deu problema. E muitas vezes, quando a gente manda o resultado dos nossos indicadores para a liderança e não explica, Isso. o que o líder enxerga quando ele recebe uma pesquisa de clima ou avaliação onde o NPS dele está super baixo? O RH colocou um alvo na minha cabeça. Eu estou... Mas peraí, senta lá com ele e explica. Se ele melhorar isso, isso, isso e isso, vai melhorar isso naquela outra ponta. Explica. Vamos partir do princípio que nem todo líder foi formado para estar onde está. Exato. E no ponto que você tocou do feedback, o líder recebe feedback? O CEO dá feedback no diretor, o diretor dá e vai descendo? Ou é só o líder da operação que tem que dar feedback na galera? Porque é efeito cascata, gente. Se eu não recebo, eu não vejo como importante, automaticamente eu vou puxar o ChatGPT para ele me ajudar a dar um feedback. Que é o que está acontecendo, né? E aí, quando a gente repara, que a liderança está... Hoje, assim, não precisa nem reparar muito. A liderança está sendo um problema. Ela é um problema real. O que o RH precisa fazer para fazer essa virada de chave para que ela se torne a solução? E vamos lá, de novo, vou reforçar. Facilite a nossa vida como RH. A gente tenha mais tempo para fazer o que a gente realmente deveria estar fazendo, ao invés de apagar incêndio, contratar... Chega aquela... Jô, preciso contratar 50 para sexta-feira, tá? A Jô bota o chapeuzinho de pasteleira e vai, né? De onde é que eu vou achar essa pessoa?
Então, como que é essa virada de chave? Eu vou partir do princípio que é um bom diagnóstico. Vocês concordam que a gente também está pecando no diagnóstico quando a gente olha? Vou começar por você, Rê, agora para a gente fazer um troca aqui. Vamos lá. Acho que a gente tem oportunidade realmente no diagnóstico. Como você falou, acho que tudo tá convergindo muito para o que a gente vai falar agora, né? Que eu acho que, assim, é você trazer valor agregado para esse negócio. Então, a partir do momento que você cria uma relação de confiança, a gente falou muito aqui de relação de estar próximo, você tem que criar indicadores que sejam importantes. Como você trouxe, né? Até falando assim, manda só pesquisa de engajamento? Não. Mas o próprio líder tem que falar, nossa, eu vou ligar para o meu RH quando que chega a minha pesquisa de engajamento, porque eu quero trocar com ele. Eu quero relacionar aquela ação que eu fiz e quanto isso impactou no meu engajamento. Então, quando você cria uma relação de confiança e valor agregado para o negócio, você consegue influenciar a companhia e até fazer com que o CEO dê bons feedbacks. Isso a gente tem hoje lá na empresa e é até bonito, até emocionante de ver esse processo que ele começa. A gente tem quase 24 mil empregados, onde a gente começa do CEO, um processo de avaliação, um processo de feedback, onde a gente, como RH, ele vê valor agregado, de marcar com cada direto dele, de colocar todos os pontos, 2 vezes no ano ele faz isso, vamos dizer assim, efetivamente, mas fluidamente Dia a dia. vai acontecendo. E você cria essa cultura, porque nada vai ser modificado ou transformado numa empresa, acho que o Lucas e a Jo vão concordar comigo, se a gente não tiver uma cultura propícia para isso. E nós temos um papel importante de fomentar isso, de criar essa cultura, que eu acho que é isso que é a virada de chave. É o RH criar essa cultura, gerar uma relação de confiança e trazer diagnósticos robustos, informação que agregue valor para o líder. E aí entra a segurança psicológica, porque a cultura permite que esse Exato. feedback seja fluido. Eu me sinto segura. Pronto, eu posso falar, eu posso pontuar. E Exatamente. lembrando que feedback é uma via de mão dupla. Exato. Né? Jô, como é que você percebe isso na tua vivência e no momento que você está hoje? Tá bom. Eu acho interessante, eu vou pegar a parte do diagnóstico que você disse, né? Eu acho que assim, eu acredito muito por isso que o RH realmente tem que estar próximo, tem que estar lá no Gemba, né? Esses diagnósticos, às vezes, que as empresas fazem uma vez ao ano, enfim, eles são estáticos, né? Então, eu acredito muito nesse diagnóstico também, que ele é feito de maneira recorrente. Então, essas pesquisas de pulsos, enfim, que são mensais, que são bimensais. Então, isso, na verdade, já estimula que o RH esteja ali próximo dessa liderança, para que quando a gente, de repente, porventura, venha fazer uma pesquisa que seja anual, não seja um susto. Esse problema está sendo tratado ou identificado de maneira recorrente e tratado de maneira conjunta, inclusive, né? RH com essa liderança. Então, a liderança realmente, acho que ela precisa estar munida, mas em tempo real, né? Porque senão vira uma fotografia, que a hora que você vai tratar, aquilo é uma fotografia estática, né? Então, eu acredito muito nisso. E eu acho que hoje os dados, enfim, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente está se munindo desses indicadores, eles ajudam muito, inclusive, para que a gente possa também apoiar essa liderança com os problemas ali, cotidianos, reais, que já estão acontecendo. Acho que a gente tem um amontoado de dados dentro das nossas empresas. Exato. O que a gente não está sabendo fazer é a pergunta certa Exato. para descobrir as coisas e muitas vezes está gerando uma fotografia para mostrar que, está ruim, Exato. não está bom. Exato. Como que nós podemos resolver Isso. Então, você vive num ambiente de tecnologia, onde tecnologia é seu core aí. E aí, acho que o Lucas vive um momento também de... os processos precisam ser muito ágeis. Não que todos nós não vivamos, mas tecnologia parece que vive num 1.5, sabe? Você acelera as coisas. Como que funciona assim? Não dá para esperar 3 meses para fazer uma ação. Ela precisa ser recorrente, e aí entra o papel do BP ali dentro, mas o BP é uma parte da estrutura, não é o BP fazendo tudo sozinho, gente. Porque se deixar também, eu sei que o líder transforma o BP num assistente, num secretário, qualquer coisa assim. Como que se nivela isso com agilidade, Lucas? Porque senão a gente perde muito tempo. 3 meses é muito tempo hoje, né? A gente fala na frase de 3 anos é uma vida. Mas acho que assim, eu genuinamente vejo 2 principais frentes aqui. Acho que uma primeira que as meninas até falaram,
que é para mim como você posiciona a liderança como um ativo de capital e não um recurso de entrega, né? Então, que é, cara, você é genuinamente minha vantagem competitiva na minha indústria, no meu segmento, você é o que vai fazer eu ganhar o jogo, claro, melhor produto, melhor serviço, melhor atendimento, no-brainer, mas as pessoas com as quais eu vou construir essa trincheira aqui são as coisas mais importantes que eu tenho que focar agora. E aí o segundo ponto, te respondendo, acho que de forma mais pragmática, eu acho que é eliminando um pouco da subjetividade. Então, eu já fui BP por um bom tempo, eu brincava que às vezes eu era curva de rio. Que é esse lugar de, putz, na dúvida, tudo que ninguém sabe o que faz ou pra onde vai. Ou tudo que é de gente vai pra Vou ele. chamar meu business partner aqui que ele resolve. Então, assim, assuntos bizarros que, beleza, você tá ali, vou resolver, quero ajudar a organização, meu gestor e tal. Mas eu vejo muito nesse lugar de dados que as meninas falaram, que é, por exemplo... Não importa se a sua pesquisa é trimestral, bimestral, mensal, semestral ou anual, importa é o valor que você dá para essa informação. Então, se é NPS, se é PC de clima, se é GPTW, whatever que seja, se você faz NPS da liderança, se você tem o seu ciclo de performance, se você faz avaliação 360, eu acho que a quantidade de processos e ferramentas que a gente pode usar hoje, ela é infinita. Então, a gente mesmo já se pegou discutindo, às vezes, a filosofia dos anjos, de não, nós vamos fazer 360 para essa camada, 180 para essa, pulso de 3 meses, LNPS aqui, a gente falou, calma, peraí, gente, a gente tá complicando demais as A coisas. gente vai dar conta de fazer tudo E isso? claramente não. Então, acho que eu vou muito por esse caminho de, às vezes, o simples tem muito valor, nesse caso, que é isso. Para mim é, cara, mede seu NPS, mede o quanto as pessoas estão engajadas, que eu ouvi uma provocação ano passado, num evento que eu fui nos Estados Unidos e ela tá icônica em mim até agora, que é AI não vai resolver engajamento. Então, assim, engajamento é nós quatro, são os nossos times, são as lideranças, são as pessoas. Então, essa métrica, para mim, ela tem um valor muito, muito grande, principalmente para a liderança que a gente falou aqui, que é essa temática de vencendo um problema nesse lugar do diagnóstico, da complexidade. Então, ser líder daqui para frente vai ser mais complexo de todos os tempos que a gente já conseguiu sentar. Então, eu acho que é nesse lugar de escolher os 3 indicadores ali de engajamento, ou seja, o mais importante para essa organização, tira a subjetividade, senta do lado do seu gestor e fala, esse aqui é o nosso plano de ação e o principal para mim, assim, você é corresponsável por isso. Então, tem um gestor que espera o BPA, então, qual que é o meu plano de ação? Sei lá, você é o gestor, a área é sua. Então, mas é isso, senta junto, provoca e acompanha. Tem uma pergunta muito boa aqui no chat, que ela está perguntando, a Lisiane Zimmer, perguntando, antigamente tínhamos líderes mais bem preparados, o que mudou? O que vocês acham? Boa Vamos lá. pergunta, hein? Vai, Lucas, começa. O Lucas é o mais novinho da mesa. Eu não sei se antigamente a gente tinha líderes mais preparados. Eu acho que antigamente a discussão sobre desenvolvimento de líder era mais simples. Eu vejo hoje, por exemplo, quando eu sento para desenhar uma academia de liderança ou um mercado de produto de desenvolvimento, a quantidade de caminhos que a gente tem para escolher hoje é uma insanidade. Então, o que eu sinto é a liderança mais antiga, que nem é a melhor palavra, mas acho que essa formação do passado foi mais pragmática. Então, o que a gente esperava da liderança, talvez, não sei se era mais claro, mas os guardrails estavam mais estabelecidos. Eu vejo que hoje, quando a gente vai discutir liderança, a gente mesmo falou aqui, muda de empresa para empresa, segmento para segmento, geração é uma conversa quentíssima, que a gente pode passar horas falando sobre isso. Então, o que eu genuinamente sinto é a bússola da liderança de hoje é diferente da anterior. Então, eu acho que a gente adicionou mais complexidade, em alguns casos sem precisar, em outros casos porque o cenário demanda mesmo. Então, o meu sentimento até como líder formado não há tanto tempo assim, que é, putz, ninguém chegou para mim, me deu um manual e falou, ó, cara, vai aqui, seu primeiro passo é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse. Você vai conforme as coisas acontecem. E a grande diferença para mim é a quantidade de RHs, organizações, que isso é uma prioridade. Então, eu sinto que a liderança do passado não necessariamente tinha mais acesso, mas tinha menos temas para você discutir. Hoje, por exemplo, você fazer um orçamento de gente de gestão. Meu Deus do céu. Então, assim, a quantidade de coisas que você tem que priorizar. É remuneração, é design organizacional, é folha, é recrutamento, é produto, é isso. E aí, quando a liderança tá nesse meio bolo, também tem que fazer isso daí. Eu sinto que antigamente essa temática ela era muito quente. Ela ainda é quente, mas eu sinto que a gente tem mais coisas para discutir e essa formação é mais contínua. Então, é por isso que eu sinto essa diferença. E você, Rê, o que Basicamente, você o que o Lucas trouxe, acho que subiu a barra, né? Na verdade, eu acho que não é que era mais fácil ou não, mas a gente, até o mundo mesmo, né?
tudo à nossa volta, a gente teve que subir uma barra, a gente teve que trazer mais eficiência, né? Esse é um lema até da empresa, ir no Gemba e tá sempre buscando eficiência. E acho que para todo um mercado, a gente teve que realmente trazer algo diferente. Então, para isso, os líderes têm que ser diferentes. Então, a gente teve que realmente exigir mais da liderança, mas, ao mesmo tempo, dar mais preparação. Eles tiveram que se envolver em mais temas, como o Lucas trouxe, porque não adianta você ir lá e dar uma atividade hoje para o seu colaborador e simplesmente vai lá e faça. Você é exigido mais, até mesmo como a gente agora, com a própria lei da ANR1, a gente vai ter que estar mais. Então, é sempre subindo uma barra, dar o melhor, dar o diferente, estar mais preparado para aquilo que não está na cartilha, o que não está escrito, para aquilo que é novo. E, para isso, a gente precisa preparar o líder. Então, parece que, hoje em dia, a barra subiu e as exigências também subiram. É bem por aí. E aí, Jô, o que você percebe nessa trajetória? Era mais fácil ser líder ou não? Então, eu acho que a mochila do líder ela ficou mais pesada mesmo com essa complexidade que a gente tem hoje, né? Esse excesso de informação, de ferramentas. Então, eu acho que é isso também, assim. Eu acho que é um caminho, uma evolução natural, felizmente ou infelizmente, por conta da complexidade. E eu acho que tem uma questão geracional também. De alguma maneira, também, existia também uma geração no passado, também, quando a gente fala que essas lideranças talvez fossem mais preparadas, de pessoas colaboradoras também de uma outra geração, que talvez também tivesse ali também seus desejos e sonhos de carreira diferentes desse nível que a gente tem hoje, dessa geração atual, né? As pessoas talvez querendo ficar mais tempo nos lugares, enfim. Também parece que existia um pouco mais de simplificação. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu vou puxar um pouquinho do... Eu acho que a gente tinha uma outra consciência como trabalhador. Isso. Quando eu volto... Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, gente. Quando eu volto para lá, é como se eu voltasse 20 anos para trás. Enquanto aqui a gente está discutindo NR1, bem-estar, saúde mental, lá ainda tem gente na gestão do grito. Ou como eu fui ano passado para Maceió, que uma pessoa falou: Léo, como é que eu trabalho saúde mental na minha empresa se meu chefe trabalha com um revólver na cintura? E eu... acho que é melhor você procurar outro lugar para você trabalhar, né? Então, atualiza seu LinkedIn e vai lá, né? Que acho que é melhor. Eu acho que a consciência sobre algumas coisas que antes eram normais, do manda quem pode, obedece quem precisa, eu sou chefe, eu mando, você faz. Hoje isso já não funciona porque as pessoas adquiriram consciência sobre algumas coisas, do que é tolerável, do que é aceitável entre os eixos ali. Acho que a liderança está muito... ali, o que eu tolero, o que eu não tolero. E ali dentro fica um pêndulo navegando entre tudo isso. Então, a consciência mudou do que se cobra. Mas super concordo que aqui a gente está falando que a liderança é o problema porque a gente precisa desenvolver. Mas o líder também é um colaborador. Acho que a gente foca demais. Aí vou melhorar a experiência do colaborador, vou melhorar o employer branding. É o líder que vai fazer isso também. E ele é um colaborador, gente. A gente esquece dele. Eu lembro que eu já tive 57 liderados diretos. E o RH me cobrava para dar feedback uma vez por semana. Você acha que eu dava um feedback decente? Com o gerente me cobrando por venda. Eu era um gestor comercial na época. Cobrando meta de venda, feedback, 57 pessoas. Tenho pena de quem eu liderei. Desculpa, gente, infelizmente. Porque não vinha um feedback decente disso. Claro. Mas aí, a gente falou sobre IA, que a IA não vai resolver. Eu costumo dizer que... Você consegue explicar o seu processo da sua empresa? Se você não consegue explicar sem travar, a IA não vai adiantar em nada. Você só vai ampliar a bagunça ali dentro. A IA vai fazer um diagnóstico da minha liderança. O que você espera da sua liderança? Como é que você baliza isso? Você tocou um pouco de indicadores também, Renata, que não precisa ser 20 indicadores. Exato. 3, 5, enche uma mãozinha ali. O que dá para a gente mensurar... E a gente usar a tecnologia como facilitador. Depois que você estruturou o processo, aí você pode ter uma AI que faz essa parte de uma análise prévia, desde que você tenha conhecimento suficiente para avaliar o que ela produziu. Que eu brigo muito com a galera com os grupos de WhatsApp. Que aquilo é uma desgraça se você entrar num grupo de RH no WhatsApp. Você tem uma planilha, Jô, para compartilhar comigo de indicadores, de PDI de liderança? E aí alguém manda a planilha, a pessoa começa a usar, não entendeu a lógica, não sabe explicar a fórmula, vai dar merda no final da história. Ou quero fazer um bench com você, Renata, de como que ela... A pessoa não quer um bench, ela quer copiar e colar, tá? Porque ela não consegue nem pensar. Então, tecnologia é facilitador, é ferramenta.
voltamos para o humano no final da história, que precisa ter conhecimento e senso crítico. E no final da história tem um humano que sofre o efeito daquilo que foi produzido, seja por um software, seja por AI. Volta de novo, os problemas que a gente tem de gestão de pessoas estão muito residindo na terceirização dessa liderança para uma ferramenta, para um dashboard lindo, maravilhoso, que, peraí, o líder está entendendo? Exato. Ele entendeu que aquilo não é um alvo para ele? Então, como que hoje você usa a tecnologia para olhar para sua liderança, Jô? Na verdade, eu acho que é isso. Assim, primeiro, eu acho que isso que você disse, né? Alguns indicadores, né? Do mesmo jeito que... Então, eu até costumo fazer essa comparação, né? O time de vendas tem indicadores, são poucos indicadores, né? O que é essencial, na verdade, dentro daquela cultura para a gente olhar para as nossas pessoas, né? Para a gente olhar o engajamento, para a gente olhar a parte de desenvolvimento. Então, eu acho que é isso também, assim. Essa complexidade também nos trouxe essa parafernália hoje de ferramentas, de assuntos e tudo mais. Então, eu gosto o Lucas falou do simples, eu também sou muito do simples. Vamos pegar poucos e bons, né? E fazer disso um instrumento de trabalho com a liderança, né? Não para a liderança, é com a liderança. Precisa haver mesmo essa corresponsabilização. Então, acho que hoje eu olho muito para, por exemplo, o desenvolvimento da liderança. A gente precisa ser drivado por critérios, por consequências, por incentivos. São alguns elementos, na verdade, que vão fazer a gente caminhar. Independentemente, você vai falar de transformação da liderança, de evolução da liderança. Mas eu acho que o essencialismo. Eu adoro que o povo liderança 5.0, 6.0. Eu falei, não saiu nem do 1.0 ainda. Tá o motorzinho lá apanhando na subida ainda do carro. Exato. Então, hoje, tecnologia é presente na tua gestão como ferramenta. Renata, como é que a Embraer usa a tecnologia para permear todos esses lugares ali? Nós somos uma empresa de tecnologia também, né? E eu gosto muito disso que a Jo trouxe, o Lucas também, da simplicidade. O nosso CEO tem uma frase super forte, né? Que o básico se faz bem feito. Um básico bem feito faz a diferença em qualquer situação. E por sermos uma empresa de tecnologia, a nossa tendência é muito complicar. E aí criar ferramentas. A gente tem uma das nossas frentes estratégicas é realmente o IA. E é o que você trouxe. Não adianta eu trazer a Mega Blaster ferramenta se eu não tenho nenhum dado simples para poder tratar. E eu volto ainda naquilo que a gente já falou algumas vezes aqui. Tem que ter valor agregado, a gente está usando, a gente tem provocado o próprio sistema, os próprios processos, porque eu acho que isso não é só moda. Isso realmente, se a gente for usar a inteligência artificial, a tecnologia para melhorar processo, vai ajudar o humano. Vai ajudar o líder, vai ajudar o RH, vai ajudar o colaborador, porque você ganha simplicidade, você ganha mais tempo para fazer aquilo que agrega valor. Então, a gente tem focado nisso, mas com muita parcimônia, com muito cuidado para poder entender aonde a gente está agregando valor para a companhia com a tecnologia. E, no final das contas, o que a gente sempre precisa é de um ser humano atrás, para poder tratar tudo que é tecnologia. Porque ela, puramente, ela não agrega valor em nada, né? Isso é bem o que eu acredito e é o que eu gosto muito de trazer para o time, para todos os líderes que a gente está sempre próximo. É o que eu brinco, que a tendência para 2026, no meu ponto de vista, é senso crítico. Que é o que está faltando. É uma competência do em que alta. eu preciso usar. Eu recebi um e-mail que diz que eu tenho que fazer. Será que eu tenho? Exato. Será que cabe na minha estrutura? Será que é o momento? Então, acho que hoje a tecnologia é uma ferramenta que a RH tem 1000 ferramentas à disposição. Mas volta no ponto de eu saber o que eu quero daquilo. Qual o momento da minha empresa? Para construir um pipeline de liderança, eu posso usar a tecnologia para mapear possíveis pessoas, mas vou voltar no ponto que eu tenho que entender com ela se ela quer, se ela tem medo daquilo por desconhecer, ou se ela criou uma completa aversão àquilo por tudo que ela viveu com a liderança que ela teve até então. Como que você usa a tecnologia por lá, Lucas? Eu tenho uma jornada que eu chamo ela de híbrida, né? Acho que assim, a Flash tem essa estratégia como propósito de produto, né? Então, nossa empresa nasceu para ser essa plataforma de dados e processos para RH, mas como eu tenho usado muito lá para dentro, é nesse lugar de, putz, você pode ter o melhor dashboard do planeta, você pode complicar o indicador que você quiser, mas é a gente parar a bolinha no chão e falar, beleza, para 2026, quais são
os fatores chaves de sucesso pra gente. Putz, então a gente definiu isso. A gente queria melhorar LNPS, então a liderança pra gente era um fator crítico de sucesso. Todos os nossos painéis hoje de acompanhamento estão fortemente travados para a performance desse time, engajamento desse time, tem um pulso desse time, tem indicadores desse time. Performance é uma coisa super importante para a gente. A gente está há 2 anos numa jornada de carreira que agora a gente está lançando um agente de carreira para as pessoas conversarem sobre isso, mas com a mensagem clara de líder. Essa responsabilidade é sua. Quem faz o feedback é você. Isso aqui é mais uma forma de ajudar as pessoas a terem com quem trocar no dia a dia, nesse lugar de ter senso crítico do que usar. Então, como a gente tem tentado fazer é ter esse skill set de dados para a gente de sucesso, e aí isso vale para qualquer área, para RH, para vendas, para tech, para CX, whatever. Mas para people, a gente tem tentado ser muito crítico mesmo nesse lugar de... A gente está numa agenda, por exemplo, de analytics muito forte. A gente não tinha, assim, people analytics verdadeiramente. E acho que hoje a gente também erra um pouco. Isso aqui é people analytics. Tipo, menos... E a gente se preocupa muito com o nome que a gente usa das coisas. Tá? Eu faço people analytics, eu tenho dashboards, eu tenho isso. E menos sobre o que você tem, como você chega até esse dado, como isso vira mais simples. Então, acho que o RH passa por uma jornada, acho que já foi pior, mas ainda é um desafio muito grande, essa extração. Então, tem muita empresa, como você deu o exemplo, de que tá, putz, em coisas muito básicas, que nem tem essas informações. Então, acho que o passo número 1 prioritário é definir o que você precisa, como você vai conseguir, e aí beleza, aí você acompanha, aí você monta o seu dash, o seu painel, whatever, onde você quiser usar. Mas o que a gente tem tentado fazer é muito isso. Então a gente setou quais são os OKRs empresa, quais são os OKRs negócio, e aí beleza, como que o time de RH vai ajudar a destravar essa agenda de negócio? E pra gente o indicador número 1 foi liderança. Então, há 2 anos a gente está nessa jornada e é isso, tem 4, 5 indicadores ali. Não são complexos de medir, não são complexos de acompanhar, são complexos de resolver. Mas aí, bem-vindo ao RH, né? É bem-vindo. Porque os nossos indicadores não são simples, não é igual comercial. Vendeu, faturou, pronto. Não. Bateu. Marketing gerou lead, converteu. O lead era um MQL, que era um lead qualificado. Ok, bateu. Financeiro, está dentro do orçamento. Bateu, perfeito. RH, a gente tem que correlacionar várias coisas e lidar com um ponto de novo. Quando deu certo, foi uma estratégia da liderança. Foi uma campanha de não sei o quê. Sempre tiram porque a gente não sabe comprovar muitas vezes. E tem um amigo meu que fala que o simples e o básico são extraordinários. Acho que o Lucas trouxe um ponto muito importante, que a gente vai lá em cima, no nome de não sei o quê, a teoria que eu li não sei da onde, do curso... O básico está funcionando? Qual que é o básico do RH, no caso de liderança? Você entender o que a sua liderança precisa. E eu vou fazer um desafio para a galera que está assistindo aqui. O Lucas falou de LNPS. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada, que eu garanto que a maioria nem olha para isso. Como é que está o NPS da sua liderança? Isso primeiro dos colaboradores avaliando o líder. Mas eu vou pedir para vocês isolarem como que os líderes estão avaliando a empresa. Como que está sendo para esse líder. E eu vou deixar claro muito uma coisa aqui. Se você estratificar e der um NPS de 98, é mentira. Tá? É mentira. Aí você já está vendo que a cultura da sua empresa não é saudável. Porque o líder está respondendo por responder, ou por medo de sofrer represália. É verdade. Então, aí você já tem um dado muito claro para trabalhar a segurança psicológica. Da mesma forma que se o NPS do colaborador der muito alto, a planilha vai te dizer, nossa, maravilhoso, estou com NPS de 97, tá lindo. Quando você for lá na operação, você vai ver duas situações. Primeiro, que o líder obrigou aquela galera a responder de forma tendenciosa para ele não ter que fazer nada. E aí rolou uma pressão que claramente não teve segurança psicológica. Ou você, RH, não tomou nenhuma providência com o resultado da última vez que você fez isso. Então, as pessoas não acreditam mais no processo. Então, dá para resolver tudo? Você consegue resolver tudo que vem numa pesquisa dessa? Não. Mas dá satisfação. Consigo atender isso em 3 meses, em 6 meses. Isso daqui está direcionado para o CEO, está sendo conversado. Dá nome aos bois, dá satisfação para o público. Léo, acho que só acrescentando esse ponto, né? Por isso que eu acho que é importante realmente a gente ter um conjunto, poucos, mas de bons indicadores, né? Porque assim, o NPS, de alguma maneira, ele acaba sendo uma métrica de vaidade também. Só que quando você cruza isso com quantidade de desligamentos que estão acontecendo naquela estrutura, quantidade de avaliações que foram feitas, né? Enfim,
ali você já começa a olhar, opa, peraí, isso aqui não... Então, a gente precisa olhar para a coerência dos indicadores, né? E se você não tiver alguém realmente com massa crítica ali, olhando para aquilo com atenção, com esse senso de dono do lado do RH, né, da liderança também, esse número também não vai te dizer muita coisa, né? Então, realmente, ele não vai te drivar Fica aquele para teatro. resultados. Claro, é métrica de vaidade, né? Então... Acho que um outro ponto que o Lucas tocou sobre dados, existe uma área que a gente tem muito dado dentro de uma empresa e que ela é ignorada muitas vezes. O seu departamento pessoal. Onde que está a quantidade de horas extras, a quantidade de afastamentos, a quantidade de desligamentos e uma palavrinha que o RH chega a se arrepiar quando a gente fala. Passivo trabalhista. Quantos processos tem sua empresa? Eles também se originam da liderança. E por mais que muita gente tenha medo de falar, a gente precisa trabalhar em cima das causas disso, porque senão a gente vai viver trabalhando no efeito. Mas furei a pauta, vamos puxar mais uma pergunta aqui que eu tô, né? Tem uma pessoa, deixa eu só catar aqui, que tem muita gente perguntando, gente. Tenho 57 anos e a minha primeira liderança foi aos 24. Não tive treinamento para liderar. O perfil era comando e controle e eu fui super disruptiva e criticada por ser uma líder humanizada. As pessoas da equipe eram mais acomodadas e jogavam o jogo do comando e controle. Hoje as pessoas mudaram. Acho que era um pouco do perfil lá atrás, né? Do que a gente tinha. Bom relato. Era aquela coisa de... Sim. Eu, quando fui líder, eu era criticado por ser amigo da minha equipe. Você não pode ser amigo. Não pode ser amigo. Eu já ouvi esse feedback. Né? No começo da minha carreira me falaram isso. Você tem que ser mais... Você tem que separar a relação. Ou você é muito próximo. Você é muito próximo do seu time. Então, será que... E hoje o que a gente está pedindo que a liderança faça? Esteja próximo. Proximidade. Até porque nós somos seres humanos, né? Eu sempre falo assim, não existe uma Renata na empresa e uma Renata fora de casa, né? Então, acho que isso é um pouco do como a gente subiu a barra, né? E provavelmente muitos aqui que estão assistindo devem estar percebendo isso. A gente não tem como separar as nossas identidades. Então, temos que estar próximos. Então, acho que é trazer muito para essa liderança, nesse momento, acho que a gente entender o que ela precisa. Acho que para a gente tornar a solução a gente parar de culpabilizar. Agora a gente vai virar para o outro lado da mesa, ela é a solução. Como que a gente forma esses novos líderes? Ou a gente tem um movimento de, acho que, ressignificar primeiro o que é ser líder. Acho que a gente tem esse desafio. Para depois despertar a liderança de novo. E aí, depois, a gente colocar as pessoas naquela posição. Acho que elas tendo o apoio e o suporte como nunca tiveram, né? Eu brinco muitas vezes que é o método Zeca Pagodinho. Que é os trancos e barrancos, lá vou eu. A pessoa é jogada na liderança, toma e vai. A gente também tem um desafio onde um líder aprende com o outro, né? Então, o que vocês enxergam? Acho que o primeiro passo para a gente ressignificar esse líder, depois ir para um despertar e formar esse pipeline que garanta o tal futuro do trabalho que todo mundo fala. Vou começar com o Lucas de lá e a gente... Boa. Vou trazer, acho que assim, essa sua provocação é muito da minha agenda organizacional dos últimos anos e do presente. Um pouco do caminho que eu tentei seguir. Eu acredito muito que para você conseguir ressignificar, e você falou junto com esse relato uma frase que para mim é a chave desse processo, que é essa transparência. Então, quando a gente literalmente abriu o capô, por exemplo, o cara fecha uma empresa super humana, uma cultura super sólida. Quando a gente foi fazer esse desafio de liderança, a gente literalmente sentou com o C-Level da organização e abrimos o capô. Ó, tá acontecendo isso daqui tá travando a agenda organizacional, isso aqui a gente deveria falar para nossa liderança que isso aqui é importante. E a gente foi muito bem recebido. Então, eu acho que, lógico, não vai ser talvez tão simples em alguns lugares ter essa conversa, mas eu acho que para você ressignificar isso, você vai precisar do comprometimento da sua liderança executiva e esse buy-in, que quando a conversa vem junto com assim, o RH falando, legal, bacana, mas é isso. Vai ter muito líder que vai falar, legal, minha BP tá falando que eu preciso me desenvolver em tal coisa, mas eu preciso vender, mas eu preciso entregar esse código, mas eu preciso entregar esse nível de satisfação de atendimento. E eu vou sempre priorizar a entrega. Então, a gente, principalmente acho que empresas mais dinâmicas ou que tem esse DNA de meritocracia muito forte, é muito fácil você virar uma liderança técnica, porque é isso, você quer entregar e você ganha prêmio, e você entrega. Então, acho que nesse processo de ressignificar,
para mim, o começo principal é você ter esse diálogo muito claro com a sua liderança sênior, como RH se posicionando. Então, acho que a nossa provocação lá no começo, que a gente botou estratégico no sobrenome. Cara, para mim não tem nada mais estratégico do que isso. Você chegar lá, ter uma conversa franca e falar, nossa liderança precisa disso, senão a gente não vai entregar o resultado do ano. Então, Ter acho a porta aberta para fazer isso, né? E acho que essa porta aberta pode ser difícil em alguns lugares. Acho que talvez esse relato trouxe um pouco disso na prática. Mas não desiste, cara. Acho que é chegar lá no e falar, eu queria conversar sobre liderança. E eu acho que o mais importante nesse processo de ressignificar junto dessa transparência é ter a clareza de que só uma boa estratégia, só um bom produto, só boa... Isso não vai resolver e não vai entregar o seu resultado. Sem a sua liderança, sem as suas pessoas, sem o seu engajamento, sem um ambiente bom, com gente boa para você trabalhar, você pode até entregar no final do dia alguma coisa, mas vai custar pelo caminho. Então, acho que para mim, para ressignificar, eu começaria daí. Aí, beleza, aí você pode discutir método, ferramenta de aprendizagem. Aí você tem um playbook hoje em dia, nessa linha que a gente falou da complexidade, infinito quando você vai desenhar um desenvolvimento de liderança. E, óbvio, cada lugar tem suas particularidades, mas para mim, nessa ressignificação, você consegue entender muito, assim, se olha no olho de um líder, você sabe se ele está realmente comprometido com a sua empresa, se ele realmente veste a camisa, se ele é o exemplo que você falou, eu dou aqui 10 do meu NPS, que eu não quero mentir pouco ninguém, meu salário tá caindo, tá tudo show. Ninguém tá me cobrando por isso, tá tudo bem, Totti. Eu acho que essa ressignificação passa muito por você ter genuinamente pessoas na trincheira com você, nessa provocação que as meninas falaram de não separar o CPF do CNPJ, que, cara, vivem a sua empresa e dão tudo que ela tem dentro de si para entregar o resultado. Acho que para mim, quando você chega nesse lugar, tua liderança te olha já com outros olhos, de putz, beleza, eu sou importante nesse processo, eu sou peça-chave para o sucesso da empresa. Eu acho que lugares onde a gente, até como RH, consome muito conteúdo de liderança, tem várias empresas que viram referência nesse ponto. Para mim, o principal elo em comum que elas têm é isso. Toda a liderança desse tipo de organização se sente fator-chave de sucesso. Pertencimento. E você, legal. dona Renata? me conta. Eu acho que assim, o Lucas trouxe provocações super importantes e só para acrescentar, eu acho que esse ressignificar também, ele tem que estar muito alinhado qual que é o objetivo estratégico da empresa, porque as empresas mudam também, né? Enquanto cultura, a cultura é algo dinâmico, né? E algo que permeia a companhia muito forte. Então, muitas vezes, eu estou há 18 anos na mesma empresa e há 18 anos eu vivo culturas diferentes. Então, eu tive que ressignificar eu como líder, como colaborador. Imagina os outros líderes, a quantos momentos eu falo, é para mim ainda, não é para mim, é o que eu quero, eu tenho que me vincular de novo com a empresa, porque a empresa foi mudando. Então, esse repactuar para onde a gente vai, o que a empresa espera dessa liderança é super importante. E aí, é bem o que o Lucas trouxe, desde o primeiro nível. É sentar com com o número 1, olha, estamos mudando a rota da companhia, estamos mudando as expectativas, o que se espera de resultado, vamos sentar e vamos mudar tudo, porque sem a liderança, sem o colaborador, todo mundo aqui concorda que a gente não vai entregar nenhum resultado. Então, se nós estamos mudando essa estratégia e o rumo que a empresa quer, também vamos sentar e vamos ser genuínos, vamos trazer isso com bastante clareza para toda a liderança, retreinar essa liderança, tomar decisões difíceis muitas vezes, de olhar para essa liderança e falar, esse líder não vai conseguir, ele não vai conseguir mais ressignificar, de ter essas conversas, de falar, olha, talvez tenha chegado ao momento final aqui dessa relação, porque é difícil ressignificar, porque depois que você ressignifica, depois que você coloca quais são esses novos objetivos, o que você quer fazer para a nova liderança, as ferramentas estão ali como o Lucas trouxe, está tudo aqui muito à nossa mão, mas esse repactuar com uma pessoa é muito importante, e desde o primeiro nível, desde o conselho, quando uma empresa tem conselho, que a minha tem, desde do CEO e até a alta liderança está muito pactuado. Acho que é refazer os combinados de tempos em tempos, né? O que é combinado não sai caro. Exatamente. E ter claro o que eu preciso combinar. De novo, claro, e o que é possível cobrar daquela pessoa também, gente. Porque às vezes vozes da minha cabeça disseram que eu quero isso. Baseado em quê? Aí você combina com a pessoa, tá, mas onde é que você tirou isso? Peraí. Então, vamos lá. Volta no que é possível, no que é necessário e baseado em um indicador, num objetivo estratégico ou num objetivo de carreira da própria pessoa também. Exato. E aí, Jô, como é que você... Ficou difícil, porque eles já falaram tudo daqui. Ficou difícil. Mas eu acho que só trazendo um ponto, acho que assim, primeiro, acho crucial mesmo a alta liderança estar alinhada a isso. Eu estou vivendo um momento dentro da empresa onde eu estou que
que é muito bonito de se ver, inclusive, né? Porque eu vejo a própria CEO se colocando nesse patamar que ela precisa também aprender, que ela precisa também se aperfeiçoar nesse papel de liderança. E quando ela se coloca dessa maneira e se humaniza, ela traz esse para todas as Não sou só lideranças eu. que estão olhando para aquilo, né? E ela fala isso de uma maneira muito genuína. Então, acho que isso também é muito importante, né? A gente trazer um pouco mais de humanização também, porque aquela ideia super ultrapassada que a liderança precisa ter todas as respostas, precisa ser super em tudo. Gente, assim, para que esse peso maior? Então, acho que quando a gente traz também que está tudo bem e que vai ser uma jornada e que a gente vai fazer isso todo mundo juntos, inclusive a partir da CEO, eu acho que esse movimento ele fica melhor, né? Mais fluido, né? Exato, porque ele vai ser difícil, ele vai ser custoso, a gente vai tirar as pessoas da zona de conforto e tudo mais, né? Então, mas de novo, acho que é isso, assim, humanização também. Acho que a gente precisa olhar para essa liderança também e falar, tá tudo bem a gente não saber de tudo, tá tudo bem a gente saber que a gente vai ter que se dedicar um pouco mais para as nossas pessoas, enfim. Então, acho que é só acrescentando, mas assino embaixo do que os dois disseram. Tá terminando o nosso conteúdo por aqui, gente. Então, esse papo daria alguns dias de conversa do que daria pra gente fazer. Eu vou pescar algumas coisas da nossa conversa aqui. A primeira delas, que liderança tem que ser exemplo, não é perfeição. Líder é humano e humano não sabe, humano tem dúvida, humano não é perfeito, ele vai errar. E isso faz parte do seu processo de evolução, tanto quanto profissional quanto como líder. E o segundo ponto é que, como o Lucas falou, de abrir o capô quando você vai abrir e falar, está acontecendo isso aqui dentro. O que vamos fazer? Mas não é só falar, isso prejudica a nossa marca empregadora. O CEO vai falar, tá, e daí? O CFO vai falar, tá, e daí? O quanto isso está impactando na nossa rotatividade, o quanto que isso custa em rotatividade, o quanto uma posição vazia, seja em tecnologia, seja na fábrica, aquela posição vazia, quanto que ela está custando. Quando eu falo de afastamentos também por questões de saúde mental, bem-estar ou saúde física, o quanto isso está custando. A gente abrir esse capô e ser propositivo no ponto de... Também precisamos assumir que se eu trabalhar isso e reduzir em 10% esse índice, quanto eu economizo? Às vezes paga o seu programa, paga o seu treinamento e ainda sobra dinheiro. Mas a gente não sabe vender a ideia. Esse é o problema. A gente sabe o que a gente precisa fazer, mas não sabe vender a ideia. Quando a gente vai falar com CEO, CFO, conselho, investidor, dinheiro é a linguagem deles, gente, não vão ser transparentes. E a gente, como RH, precisa aprender a falar a linguagem deles para que a gente consiga avançar com as nossas coisas. Senão fica muito etéreo, fica muito inspiracional. Aí vou melhorar o clima porque a gente precisa ter um clima melhor. Por quê? Onde que isso impacta? Onde que isso está levando a empresa? Quanto está custando, por exemplo, de passivo trabalhista? Você tem esse dado? E a última pergunta que eu vou deixar para a galera, você já olhou o DRE ou o PNL da sua empresa? Se você não olhou, existe uma linha super pesada que é nossa responsabilidade que quase ninguém está olhando. A linha de custo de gente. É a segunda ou a primeira, normalmente, dependendo do tamanho da sua empresa. Se você não está vendo isso, está trabalhando errado. A gente precisa se apoderar dessa linha, porque senão, quando precisa economizar dinheiro, se for manda cortar onde? Na linha de gente. Então, gente, quero agradecer pelas trocas por aqui. Galera que quiser continuar o papo com eles, pode infernizar eles no LinkedIn, tá? Pode tocar o terror, mas sou muito grato de conhecer um pouco da realidade do que vocês têm feito e mostrar que o RH, sim, pode desenvolver líder, o RH precisa entender como eu levo esses líderes para outro patamar e vou reforçar minha fala do começo. Seja estrategista. Desenvolver líder facilita a sua vida também, tá? Então, seja esperto. Jô, sua dica de ouro aí pra galera que quiser te encontrar, onde é que eles te acham? LinkedIn, acho que é o melhor espaço mesmo. Joceline Ab, enfim. Adoro ter trocas ali também. Enfim, Toca o terror. Se gostou de alguma coisa, já marca a gente por lá também. Rê, obrigado por conhecer um pouquinho do universo também da Embraer. Gigantesca, né? Então... Enorme, enorme. Muito obrigada pelo espaço também, pela troca aqui com os dois, com o Lucas e com a Ju, e com você. E também o LinkedIn, sempre uma boa ferramenta de troca, de aprendizado, né? É tão bom estarmos juntos, porque a gente sempre sai um pouquinho mais forte e mais preparado para a vida. Então, trocar é sempre a melhor ferramenta até para preparar a nossa liderança.
Isso, aí é uma dica também, ó. Troquem com outros profissionais de RH de uma área, às vezes, diferente da sua. Não é trocar planilha no WhatsApp, tá, gente? É conversar, tá? É isso. Lucas, obrigado por compartilhar um pouquinho do reino dos flamingos, né? Que é como chama os colaboradores da Flash. E contar um pouquinho do que você tem feito por lá. Eu que agradeço. Segunda vez aqui, casa sempre aberta. Um prazer também estar com as meninas. Várias provocações boas para levar. Faço as palavras delas as minhas, assim. Eu também tenho uma missão muito grande com a comunidade, por estar onde eu tô. Então, o que a gente mais gosta é essa troca, essas provocações. Foi um prazer estar com vocês aqui de novo. Pessoal, vai rolar um comercial rapidinho agora e a gente volta para conhecer um pouquinho sobre os desafios e soluções da liderança com a Samira Cardoso, que é a CEO de uma agência. Então, a palestra dela é imperdível, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí. Até já.